É com muita alegria que nós vamos chegando para nos encontrarmos para mais uma semana do nosso retiro quaresmal, nesse exercício espiritual. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui, né, Zezinho? Isso mesmo, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aí. Afinal de contas, estamos sendo perseverantes nessa quaresma, não é? Estamos começando mais uma semana e essa semana nós temos algo delicioso para falar com você, que é sobre a oração, os tipos e os níveis de oração. Você não pode perder porque nos ajuda a crescer. Se você já está ouvindo isso, já está pensando, acho que preciso compartilhar, gostaria que mais alguém soubesse sobre esse assunto, compartilha, tá bom? Com esse vídeo. Não tem importância que a gente já está numa caminhada. É melhor alguém começar a caminhar agora do que nem começar a caminhar no retiro quaresmal, tá bom? Então, não esquece, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a essa preciosidade que nós estamos vivendo aqui. Vamos nos colocando na presença de Deus e iniciando o nosso exercício de hoje com a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Bom, o Zezinho já foi dizendo, aí já foi contando logo no começo, né? Que essa semana nós vamos conversar sobre oração. É uma coisa que não pode faltar na nossa vida, Zezinho. E a gente vai entendendo que a gente não reza só quando precisa. Nós vamos entendendo que nós precisamos da oração. Por isso eu queria perguntar para você, o que é oração? Bem, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2558, ele define assim a oração: é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Olha que lindo, né? A oração então se define nisso, quando a gente se volta para olhar para o céu, para falar com Deus, que pode ser então um reconhecimento tanto da provação, pedindo ajuda, como em meio à alegria, agradecendo e reconhecendo o amor de Deus para conosco. Então a gente percebe que seguindo isso aí, não está rezando todo o tempo, né? Acontece alguma coisa, a gente agradece,
Acontece uma outra coisa, a gente faz um pedido, pede uma ajuda, uma orientação para Deus. Então, nós vamos percebendo que a oração não é algo assim quadrado ou algo que eu precise só parar para rezar. É importante ter nossa oração pessoal, mas tudo aquilo que eu converso com Deus e tudo aquilo que está me acontecendo, que eu coloco para Deus, é oração, né? Então, é um diálogo, é uma intimidade, é um estar com Deus que está com a gente em todo tempo, em todo lugar, né? Exatamente. É importante acrescentar que a oração, né, deve ser humilde diante de Deus, porque ali você está fazendo oração com o seu Criador e o seu melhor e maior amigo. Então, humildade diante de Deus, como você teria para o seu amigo aqui na Terra. Sem ficar aumentando ou diminuindo ou aumentando as palavras, né? Como o próprio Jesus já disse em outra passagem, quando falar com o Pai não precisa ficar aumentando as palavras com força, né? Tentando aumentar a força da tua oração. Não precisa. Também sempre confiando na bondade de Deus, que é muito importante, e ao mesmo tempo oração com insistência, não é? A gente sabe também na várias passagens bíblicas do juiz iníquo, por exemplo, que a viúva então pedia e ele resolveu então atender. Então, Deus não é assim, mas quanto mais a gente reza, mais a gente está entrando em sintonia com Ele, e se for para o nosso bem, para a nossa salvação, o pedido vai ser atendido. É verdade. Então, essa semana nós vamos falar sobre oração, né? A título mesmo de conhecimento, de informação, para que depois a gente possa também exercitando essas orações. Zezinho, existem níveis de oração, tipos de oração? Sim, hoje nós vamos aprender, então, quais são os níveis de oração e as formas de oração, não é? Então, só para a gente entender melhor, a gente tem que saber que existem vários tipos de orações, não é? E cada uma segue alguns princípios, algumas regrinhas estabelecidas pela própria palavra de Deus, que nós vamos ver também durante esses dias, para cada tipo de oração. Então, é aqui que muitas vezes é onde a gente acaba fazendo alguma confusão. Nós costumamos definir então o nosso relacionamento para com Deus em uma só palavra: oração. Eu estou rezando, não é? Então, tudo o que a gente está rezando, seja qual for o tipo de oração, nós consideramos e chamamos de oração, não é? E verdadeiramente sim, tudo isso é uma oração. É preciso, portanto, saber que há diversos tipos de oração, e é isso que nós vamos estudar esse dia. Não é que ele não ouça a quem não sabe rezar, mas ele já deixou para nós por escrito na Bíblia alguns tipos e regrinhas para se orar. Então, quanto mais a gente se aperfeiçoar, melhor vai ser a nossa oração. Na verdade, todo mundo sabe rezar, né? Todo mundo tem o seu jeito de rezar. O que nós queremos trazer aqui algumas informações, né? Como a gente está falando de níveis e de tipos de oração. Mas todo mundo sabe rezar, né? Não precisa ficar preocupado. Tem gente que fala, eu não sei rezar. Claro que sabe rezar. Mas a gente vai aprender algumas coisas muito importantes. Que vai nos ajudar bastante. Isso. Não é? Então agora vamos falar sobre os níveis, não é? Existem algumas orações onde Deus está no centro, Ele é o motivo da nossa oração. Então, por exemplo, a oração de ação de graças, de louvor, de adoração, onde nós vamos dirigir diretamente a Deus e Ele é o assunto, Ele é o motivo. Não é? Existem outras orações onde nós mesmos, então, somos o motivo da oração. Quando eu preciso de alguma coisa, quando eu estou passando alguma dificuldade, algum medo, enfim, eu sou ali o motivo desta oração. Um louvor daquilo que está acontecendo comigo, uma ação de graças daquilo que está acontecendo comigo, exatamente, na minha vida. Correto. E também existe um outro tipo de oração, outro nível, que são os outros ao meu redor, ou dependentes meus, ou amigos meus, que são o motivo da oração. Né? Uma oração de intercessão, por exemplo, ela está aqui nesse nível. Bom, 3 níveis de oração, onde Deus está no centro, o motivo da oração é Ele, nós mesmos, nós somos o motivo da oração, ou os outros que estão ao nosso redor são o motivo da oração. Esses são os 3 níveis de oração que nós vamos conhecer durante esses dias. E os tipos?
Isso. Agora, os tipos de oração, então, ou formas de oração, então nós vamos ver, por exemplo, quando Deus é o centro da nossa oração, ou o motivo da nossa oração, nós vamos trabalhar esses dias 3 tipos de oração, 3 formas, que é a oração de ação de graças, onde nós agradecemos a Deus pelos benefícios recebidos. Também nós temos o louvor, que é também agradecer a Deus por algo grandioso, por algo maior, pela criação, pelo plano, pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelas árvores, pelo reinado, pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Essa é uma oração de louvor, onde Deus também é o motivo e o centro. E a oração de adoração. Adoração geralmente é aquela oração onde nós fazemos silenciosa, com o nosso interior, não é? Uma oração mais contemplativa, onde Deus vai se revelando a nós como se fosse abrindo os véus, né? Aos poucos, e ali nessa oração nós vamos exaltando a Deus por tudo aquilo que Ele é. Esses são os 3 tipos de oração, então, voltados para Deus. Ele é o centro, Ele é o motivo da nossa oração. Então, deu para a gente já entender, né? Quando Deus é o motivo da oração, quais são os 3 tipos. O que mais, Zezinho? Agora, eu disse que também nós podemos rezar quando o motivo somos nós. O motivo somos nós. O centro da oração é Deus, eu e Ele é um diálogo, mas o centro e o motivo da oração somos nós. Então aí entra a oração de petição ou de súplica, não é? Apresentar a Deus as nossas necessidades pessoais. Depois nós temos a oração de consagração, onde eu me submeto à vontade de Deus. Senhor, eu me entrego em tuas mãos, eu sou teu, faça de mim o que quiseres. Isso pode até demorar, mas a oração é atendida. Depois, por último, também uma oração de entrega. Nós nos colocamos, nós apresentamos ao Senhor as nossas inquietações, não é? E recebemos dele o conforto e o descanso. É como se a gente dissesse, Senhor, eu estou aqui, me pega no colo, faça de mim o que quiseres. É uma oração de entrega, onde nós então somos o motivo da oração. E para finalizar, última oração então, onde os outros são o motivo, o assunto, ou então o centro da oração, não é? É a oração de intercessão. Quem que é que já não conhece uma oração de intercessão? Quando criança, você via sua mãe rezando por você, pedindo oração por você. Reza pelo meu filho, que ele vai fazer uma prova hoje, ele precisa tirar 10, não é? Minha mãe fazia isso com as vizinhas. Eu contava sempre com o coração dela e, de repente, com o coração também dos vizinhos. Bonito isso. Eu tô lembrando que, por exemplo, aqui na comunidade, né, as pessoas pedem a nossa oração. Sempre ligam, todo dia. Manda mensagem, ou é no Facebook, ou no YouTube, ou liga pra cá e pede oração. Eu tô lembrando de uma amiga nossa, inclusive ela é evangelizadora, não vou falar o nome, né? Mas ela um dia, ela falou assim, ela estava agradecendo, dando um testemunho, porque o que ela faz? As pessoas pedem oração para ela. Aí, quando vai rezando com a gente, ela escreve assim no Facebook, pedindo para nós rezarmos junto com ela por todas as pessoas que ela está rezando. Olha que bonito. Então, assim, ela vai rezar, mas ela sabe da força, né, da intercessão. Então, aí nós, comunidade Jesus Caminho Seguro, nos unimos a ela para rezar por aquelas pessoas. E aí depois, Zezinho, ela manda testemunho, pra você ver que bonito. Olha, eu e vocês rezamos juntos por essa situação e a graça foi alcançada, isso resolveu. Então, é a força da oração comunitária, né? Que é a oração de intercessão que você falou. Isso é muito importante. A gente não pode ter vergonha de pedir oração, mas também a gente não pode transferir para outra pessoa a oração. Falo, Zezinho, você reza para mim? E aí, eu esqueço da vida. Não, né? A gente estava lembrando do nosso amigo, né? Exato. Que ele falava assim, a pessoa chega para mim e fala, você reza para mim? Rezo. Aí eu respondo para ela, enquanto eu rezo, você faz o quê? Tem que rezar também. Então, oração não é transferir, né? Pedir Exato. Oração para o outro e esquecer. A gente precisa rezar também. Com certeza. A oração, principalmente a de intercessão, ela é muito saudável, boa, faz bem, mas a gente tem que ser o primeiro a rezar. Nós temos que ser o primeiro a rezar. Santo Inácio nos ensina que ele fala nos exercícios espirituais. Como tudo na nossa vida a gente faz pela primeira vez e aí a gente vai se aperfeiçoando nas próximas, e o exercício físico é assim, né? A gente vai se melhorando, vai exercitando. Na oração também não é diferente. Quanto mais a gente reza, mais a gente vai se exercitando, melhorando o nosso diálogo com Deus
E aí a gente passa a escutar a Deus também. Então, a oração sempre é benéfica, é boa e necessária. Essa oração que a gente vai falando do coração, às vezes as pessoas falam pra gente assim, eu queria rezar como vocês rezam, porque acompanha, né, os momentos de oração. A oração, ele está no meio de nós, o terço da misericórdia, às vezes nos programas evangelizadores que a gente faz, né, ali na hora, né, se deixa levar pela inspiração. Então fala, eu queria rezar como vocês rezam. A gente vai entender essa semana que a oração é um exercício, é uma entrega, é um diálogo, é uma intimidade que a gente vai vivendo, e isso vai fazendo com que a nossa oração seja simples, mas ao mesmo tempo profunda, né? Que agrada o coração de Deus, mas que traz pra gente também um consolo. Eu queria fazer uma pergunta que as pessoas também fazem aqui para a comunidade. Existe oração poderosa, milagrosa? Tem uma fórmula que é poderosa e que é milagrosa de oração, Zezinho? A fórmula não, mas a oração existe. Toda oração é poderosa, porque é para Deus e Deus nos ouve. Então, mas agora as pessoas costumam pedir isso, né? Reza uma oração poderosa para mim. Então eu digo para você o seguinte, a minha oração é a melhor que existe e mais poderosa para mim. A sua também. Agora, existem assim, dentro de um lar, dentro de todo o mundo e o cosmos que nós vivemos, existe uma hierarquia espiritual. Então, dentro de casa, por exemplo, o marido é a maior autoridade. Quando ele, na ausência dele, a esposa. E assim, depois passa para o filho mais velho e assim vai. Então, numa empresa é o dono, depois o gerente, então tudo existe uma hierarquia. Então, a sua oração é a primordial para você. Mas você que é uma esposa, a do seu marido também é muito importante para você. Você que é filho, a da sua mãe ou do seu pai é muito importante para você. Então, não existe mágica, mas existe sim a intercessão valorosa de pessoas que têm autoridade sobre você. Autoridade espiritual, autoridade não só espiritual. uma autoridade no natural, como o Zezinho foi falando, mas uma autoridade, nós estamos falando de autoridade espiritual, né? Então, pedir oração para os outros é importante? Mas a sua, em primeiro lugar, como a Sandra disse, você não vai pedir oração para o outro e você vai ficar parado sem rezar. Não, a sua oração é imprescindível. Mas às vezes mais imprescindível do que a nossa é de alguém que tem autoridade sobre você, autoridade espiritual. Então, tá precisando de oração? Pede para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, eles em primeiro lugar, mas pode pedir para as outras pessoas também. Zezinho, às vezes as pessoas dizem assim, né, mais ou menos assim, em relação à oração poderosa. A pessoa não tem lá aquela vida de oração, aquela vida de intimidade, aí acontece alguma coisa, entra em desespero e aí quer uma oração poderosa. Nessa hora fica difícil, né? É a mesma coisa como um problema de saúde. A pessoa está com um problema de saúde, não procura médico, não se cuida, não toma remédio. A hora que a coisa aperta, que é o melhor médico para resolver o problema dela. Não é assim, com a oração também é assim. É dia a dia, né? Cada momento, na intimidade do coração, exercitando essa oração. É assim que é uma oração poderosa, né? Humilde, simples, confiante, perseverante. Exato. É isso? É isso. No caso que você se referiu ao doente, o doente, se é uma doença porque ele deixou acontecer, não se cuidou, né? Ele vai querer o melhor médico sim, mas ele deveria ter feito a sua parte. O médico não vai fazer milagre. Não. Então, no caso da oração também, você pode pedir oração de quem reza, de quem é íntimo de Deus, da autoridade espiritual, mas você não deve deixar de fazer a sua parte. E o importante é não como o doente, ficou doente porque não se precaveu e não se cuidou. É importante que você também não fique doente espiritual ou passe por uma enfermidade espiritual ruim, porque você também não se cuidou. Então a gente pode cuidar a partir de agora. Vamos começar hoje? Vamos, nós vamos. Quem já faz a sua oração, quem já tem um ritmo de oração, vai aprofundar. E quem ainda está ouvindo hoje pela primeira vez, né, nós vamos começar. Então vamos nos colocar em oração, né, já que nós estamos falando nisso, que é uma das coisas principais na nossa vida e o tempo da Quaresma nos pede isso. Vamos nos colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Foi isso que os teus apóstolos pediram uma vez e nós estamos pedindo para nós também. Nos ensina a rezar, nos ensina a orar, Senhor.
a entrar nessa intimidade, nesse diálogo com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a como tocar o Teu coração pela humildade, pela confiança. Senhor, a oração é o combustível da nossa vida e da nossa alma. A oração nos dá força, a oração nos acalma, né? A oração nos conforta, nos consola. A oração é estar na Tua presença, Senhor. É isso que eu e que nós precisamos todos os dias, todas as horas. Então nós Te pedimos, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a orar através desses exercícios quaresmais nessa semana que nós estamos vivendo. Virgem Maria, modelo, exemplo de oração, mulher orante, nos ajuda, intercede por nós, Mãe, para que nós possamos, né, aprender e exercitar a oração. Amém. Amém. Então é isso que nós vamos viver nessa semana, não é? Então, essa semana, Zezinho, a proposta aqui não posso nem falar que é uma penitência, porque rezar não é penitência. De jeito De nenhum. jeito nenhum. Então, a cada dia dessa semana, nós vamos propor um salmo para você fazer a sua oração. E o salmo de hoje é o Salmo 90 ou o Salmo 91, que diz assim: você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em Ti. Esse é só o começo do Salmo, tá bom? Então, para rezar hoje, para exercitar a oração, Salmo 90 ou 91. Nós continuamos com as nossas práticas quaresmais, a arrecadação de alimentos. Se você já trouxe, obrigada. Se não trouxe, a gente está esperando. Nós não, né? As famílias estão esperando. A chave Pix está aqui embaixo. Se você tem um testemunho para dar, algo para partilhar com a gente, como está sendo essa quaresma, você pode mandar lá no YouTube ou você pode também enviar por e-mail, contato@caminhoseguro.com. Bom, assim a gente fica sabendo o que é que esse retiro está a viver, o que você está vivendo aí nesse retiro, nesse tempo quaresmal, né, Zezinho? Pois é, queremos estar em família mesmo. Você se comunica conosco e diga aquilo que você está experienciando diante dessa quaresma junto conosco. Muito bom. Nós vamos terminando o nosso encontro, o nosso exercício, pedindo que Deus nos abençoe. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir assim essa semana: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos juntos? Senhor, ensina-nos a orar.